Eu vou te falar o que tem tirado o sono da gente agora ultimamente, porque aí depois, quem não é da área não acompanha, mas pode acompanhar porque isso é constitucional que está sendo trabalhado, Sim. que não é em si, é só o conteúdo, que às vezes direito do trabalho pode não ser tua área, ou pode ser que você queira justamente olhar para a área do trabalho, depende, né, do Sim, objetivo de sim. quem está escutando. Mas eu falo assim, o que aconteceu agora? Como a gente está com um projeto de lei para conversão dessas medidas provisórias e está naquele processo, vota, né? Uhum. Olha o que aconteceu. Ano passado, a gente teve a edição de uma medida provisória, que foi a MP 905. Aí, essa medida provisória Foi 905, a carteira de trabalho verde amarelo, não foi? isso Que ficou conhecida foi. assim? Tá. Isso, essa mesmo. Só que sim, vamos falar a verdade, né? Se fosse só o contrato verde e amarelo, estava de boa. Tava bonito, né? Mas essa MP, ela tem uma série de mudanças na CLT, até na lei previdenciária. O que acontece com essa MP? Ela teve seu prazo prorrogado, coisa e tal, e quando chegou naquele último dia que ela tinha que ter, assim, se ela não for convertida em medida provisória, ela caduca, sabe aquela coisa assim? Já é. Sim. O que o governo fez? Foi lá e revogou, no último dia. Por quê? Porque agora, olha o que foi feito, aí você vai me ajudar nessa análise constitucional. Agora, quando veio o texto da medida provisória 936, com o projeto de lei para ser convertido, Uhum. né, em lei, ou a medida provisória 936, eles pegaram conteúdos da MP 905, não toda ela, tá? Mas parte dela, e estão colocaram no projeto de lei de conversão da medida provisória 936. Então, pegaram aquela MP 905 e parte Miguel. dela colocaram agora. E aí, amigo, como é que ficamos? Caraca, o pessoal é esperto, né? Convenhamos que a galera aí estuda mais do que a gente. Eu tô chegando a essa conclusão. Cara, olha só, vamos lá. Medida provisória é um assunto que normalmente nos editais vai estar lá como processo legislativo, né? Então, quem está estudando aí para qualquer concurso que peça processo legislativo, você vai estudar MP, está no artigo 62 da Constituição. E quando você fala em medida provisória, é o seguinte: medida provisória é um ato normativo, ele não é uma lei, né? Ele não é um procedimento que é um ato legislativo. Ele é um ato normativo porque decorre do poder regulamentar ou do poder normativo do Estado. Então, é o chefe do executivo, né, através da edição de um ato, que legisla. Só que, assim, claro que isso é um absurdo normalmente, né? O legislativo está ali para legislar, faz parte, mas a tripartição de poderes nos permite isso, né? A ideia é que quando você tem a MP, o artigo 62 ele é muito objetivo. A MP ela tem que ter relevância e urgência. Então, primeira coisa importante, o chefe do executivo não pode acordar um dia e falar, vou editar uma lei, dane-se. O problema é que, assim, edita-se lei quando você, cara, eu preciso de uma lei, né? Ou melhor, edita-se MP, né? Eu preciso de uma lei, só que o processo de lei é demorado pra cacete. Então, vamos de MP. Realmente, para o contexto que a gente está vivendo, a melhor forma de agir é MP. Num primeiro momento, a gente, né, entende, a gente aceita. Porque, se fosse esperar produzir lei, cacete, a gente estava ferrado. Então tá, iniciativa, chefe do executivo. Relevante e urgente, ele não pode tratar de vários assuntos, né? Mas tem alguns assuntos ali que ele está aberto, mas tem assuntos tipo direitos sociais, tal, direitos políticos, cidadania, ele não pode tratar. O cara vai lá, edita a MP. Essa MP vai para o Congresso Nacional e é entregue numa comissão, uma comissão formada por membros das duas casas, né? Comissão do Congresso. Essa comissão vai avaliar essa MP, beleza, aprovado, vai para a Casa dos Deputados primeiro, sempre o povo, né, sendo representado primeiro. Na Câmara dos Deputados é feita a votação, uma vez aprovado o texto, vai para o Senado. Aprovou-se no Senado também, volta para o chefe do Executivo, e ali o texto, né, se sofreu alteração, volta para as casas, tal, vai para o chefe do Executivo, o chefe do Executivo vai sancionar ou vai vetar. Ele pode vetar aquela MP, que às vezes ele manda de um jeito, né, e volta toda a cagada. Faz parte. Essa questão de prazo que a professora falou, uma MP tem validade de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Então, é o que você falou, né? Já temos duas MPs que estão já nesse período dos 60. Só que é engraçado, cara, é aqui que entra um negócio que me dá ódio. A própria Constituição ela fala o seguinte: se 45 dias depois da MP ter sido editada, ela ainda não foi votada em uma das casas, ela tranca a pauta. Então, basicamente, o cara chega para você e fala assim, passou 45 dias, não votou,
vai trancar a pauta, você não pode votar nada. A MP entra em ritmo de urgência, né? Regime de urgência. E os caras conseguem deixar passar, mesmo tendo trancamento de pauta. Eu acho isso absurdo, mas faz parte. Os caras conseguem deixar passar. Agora sim, vamos lá. MP, 60 dias, mais 60. O que pode acontecer? 3 coisas podem acontecer aqui. Primeiro, a MP ser aceita, transformada em lei, convertida em lei. Aí pronto. Segundo, a MP ser rejeitada, né, nesse período. As casas não aceitam, tal, caiu, ou o próprio chefe do executivo rejeita. Ou caducar, decurso do tempo. Né, passou o tempo, pá, acabou. Aí entra a sua pergunta. O artigo 62, no parágrafo 10, ele diz que, na mesma sessão legislativa, você não pode propor uma medida provisória com o mesmo conteúdo da anterior. Acho interessante falar isso, porque, assim, primeiro, o que é uma sessão legislativa? É um ano de trabalho, né? Aproximadamente, né? É de 2 de fevereiro a 22 de dezembro, se eu não me engano, que esses corram no trabalho. Nesse período aí, a gente tem uma sessão. 4 sessões é uma legislatura, então é mais ou menos por aí. Essa MP 905 é de 2019, né? Ela foi editada em novembro, se eu não me engano, né? 2019. 2019. Muita gente até fica assim, pô, mas Dalma, 2019, pô, a gente está em maio, em junho, eu estou viajando. Agora que, pô, durante o recesso não conta o prazo, né, de processo de transformação ali, então esses 60 dias são suspensos. Muita gente fala assim, ah, mas como a MP de 2019, não tem problema apresentar de novo. Porra, a Constituição objetiva, ela fala assim, ó, na mesma sessão legislativa, eu não posso propor medida provisória que foi rejeitada ou que passou o tempo. Então, não interessa se ela foi de 2005. Se ela foi rejeitada ou o tempo passou em 2020, na sessão de 2020 não pode ser proposta. Então, assim, pela ótica do direito constitucional, é um absurdo o cara pegar uma MP, revogar, para poder pegar o conteúdo dela e jogar num texto de novo. Isso é loucura. Agora, tem 2 técnicas aí, professora, e aí entra a genialidade do povo do Poder Legislativo. A Constituição, ela utiliza 2 termos, rejeitar ou decurso do tempo perder a validade. Ela não fala em revogação. Então eu estou vendo gente que está defendendo isso. Ah, mas a Constituição não fala em revogar, que você revoga, está tudo certo. Tá, pela letra da lei, concordo, pelo STF, não. O STF não gosta dessa posição. E aí entra a segunda coisa em relação a isso que eu acho que vale a pena. Esse conteúdo da MP, ele está numa nova MP ou ele está no projeto de lei? Está no projeto de lei de conversão das da MPs. MP 936. É. Os caras são espertos, mano. Porque, na verdade, o que está acontecendo? Os caras não estão pegando a MP e convertendo em lei. Eles estão criando um projeto de lei de conversão de medidas provisórias e aí eles enfiam o conteúdo ali. Cara, assim, para mim tem um absurdo, tem um equívoco legislativo gigantesco aí. Claro que a ideia não é a gente ficar falando de opinião e tal, mas pelo direito constitucional, você não poderia propor o texto novamente. Né? Mesmo que for, tá, isso é importante, uma parte do texto, um artigo, mesmo que você mude as palavras, se for o mesmo contexto, não pode, seria só em 2021. Pelo direito constitucional tem alguma coisa muito errada aí, né?